Saudações, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Somos discípulos missionários do Cristo Vida. Estamos com o nosso programa Palavra do Reitor, no Santuário da Vida, Arquidiocese de São José do Rio Preto. Hoje é dia 25 de abril de 2026, sábado da terceira semana da Páscoa. Temos a alegria de celebrar a festa de São Marcos Evangelista. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: e isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Marcos era filho de Maria de Jerusalém, em cuja casa se refugiou Pedro, libertado da cadeia, conforme Lucas nos afirma em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Marcos colaborou com Barnabé na obra apostólica de Paulo, conforme o próprio Paulo nos retrata na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Junto do qual estava também no cativeiro de Roma, conforme o próprio Paulo também nos retrata na carta a Filémon, versículo 24. Marcos foi discípulo fiel de Pedro, tanto que na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13, Pedro o chama de meu filho. Marcos escreveu o segundo evangelho, recorrendo e reconhecendo a pregação do apóstolo sobre os ditos e os fatos de Jesus. Tema de seu anúncio é a proclamação de Jesus, tido como Filho de Deus, conforme está no primeiro capítulo e primeiro versículo. Revelado pelo Pai, reconhecido até pelos demônios, rejeitado e contestado pelas multidões, também pelos chefes dos sacerdotes, pelos discípulos também. Um momento culminante do Evangelho de Marcos é a profissão de fé do centurião ao pé da cruz, no capítulo 15, versículo 39. A festa de São Marcos, ou como também era conhecido como São João Marcos, em 25 de abril, é celebrada também pelos cóptas e bizantinos. Peçamos a intercessão do evangelista São Marcos por todos nós. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nos deparamos com o desânimo e a falta de coragem por parte de alguns dos discípulos. Jesus não nos fala apenas para nos agradar. Isto significa que não vamos à igreja apenas para ouvir aquilo que acaricia os nossos corações e também os nossos ouvidos. Nós vamos à igreja para ouvirmos aquilo de que precisamos. Portanto, o Senhor nos fala, seja pela Sagrada Escritura ou até mesmo pelos sacerdotes
e pelos irmãos e irmãs de comunidade e nossos familiares, de acordo com aquilo que nós mais precisamos, e devemos nos entregar àquilo que é vontade do Senhor, porque sempre é o melhor para todos nós, que possamos ter confiança. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna, como nos afirma o próprio Simão Pedro, quando no episódio de hoje, segundo o testemunho de São João, Pedro professa e proclama sua fé. Que a nossa fé possa ser professada também a partir daquilo que acreditamos e daquilo que confiamos no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Marcos Evangelista, rogai a Deus por nós.